Olá pessoal, estamos aqui na nossa quarta aula e hoje nós vamos falar sobre fé. Bom, fé, para quem não sabe, não é aquela mulher feia que você pegou no carnaval e ficou com aquela ressaca moral. Fé, na verdade, nós estamos falando de estrutura cristalina, ou seja, fé é o fator de empacotamento atômico, tá? E nós simplificamos e chamamos de fé. O que seria isso, na verdade? Nós temos aqui uma célula unitária, representada por esse frasco, essa vasilha cúbica em vidro, e nós temos ela vários átomos, eu vou chamar de átomos. Entre os átomos existem espaços vazios, devido à sua própria configuração. Então, como o átomo é uma esfera, então não consegue ocupar todos os espaços da célula unitária. Assim, nós quantificamos a taxa de ocupação da célula unitária por átomos, calculando através da fórmula onde o Fe é igual ao volume de átomos sobre o volume da esfera. É uma taxa que estima a ocupação, então ela não tem unidade, é adimensional. E nunca pode ser superior a 1. Por quê? Porque se ela fosse superior a 1, significaria dizer que todos os espaços aqui estariam ocupados na célula unitária, o que não é uma realidade. Também não pode ser maior do que 1. Se fosse maior do que 1, significa que o volume de átomos seria maior que o tamanho, o volume da célula unitária. Então, é sempre um valor abaixo de 1. Você também pode expressar esse valor em taxa de ocupação da célula unitária, tá? Esse assunto você vai encontrar no Callister, no Van Vleck, no Ciência dos Materiais, no New James, todos os livros têm essa taxa de ocupação que nós chamamos de Fe. Então, você vai acompanhar agora como é que nós vamos calcular o valor do fator de empacotamento para as 3 células cúbicas e uma questãozinha bem diferente que eu tirei do livro do Van Vleck. Bom aprendizado, até a próxima. Nós vamos agora fazer o fator de empacotamento de uma célula cúbica simples, tá? Então, relembrando aqui, o fator de empacotamento atômico, ele é calculado pelo volume de átomos dividido pelo volume da célula, certo? Onde o volume de átomos, ele é determinado pelo número de átomos dentro da célula vezes o volume da esfera, que nós conhecemos como sendo 4πr ao cubo sobre 3. Só relembrando, nós consideramos o átomo como sendo uma esfera. Então, dessa forma, nós vamos calcular o volume do átomo como sendo uma esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Bom, nesse caso, se nós estamos falando de uma célula cúbica simples, existe apenas um átomo em cada vértice. Um átomo em cada vértice. Lembrando que cada um desses átomos estão divididos por 8 células adjacentes, em cada vértice existe 1/8 de átomo. Então, 1/8 vezes 8 vai dar um átomo dentro da célula. Assim, calculando o volume de átomos, nós temos que vai ser um átomo vezes 4πr ao cubo sobre 3. Então, o volume de átomos para a cúbica simples é 4πr ao cubo sobre 3. Agora, vamos determinar o volume da célula.
Nós estamos falando de uma célula cúbica. Se é um cubo, o volume dessa célula vai ser igual à aresta ao cubo. Relembrando a aula passada, nós vimos que a aresta da célula cúbica simples equivale a 2 raios. Assim, o volume da célula vai ser igual a 2R, tudo isso elevado ao cubo. Obteremos 8R ao cubo. Agora, colocando tudo lá naquela fórmula original para a determinação do volume da célula unitária, nós vamos ter o Fe igual ao volume dos átomos, 4πr ao cubo sobre 3, dividido por 8R ao cubo. Divisão de frações. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Aqui nós vamos ter uma simplificação, né? Um raio por raio, 4 por 8, dá 2. Nós vamos ficar aqui π no numerador e 2 vezes 3, 6. Pegando aqui uma calculadora simples, usando o π da calculadora, dividido por 6. Nós vamos ter que o fator de empacotamento atômico para a cúbica simples é 0,52. Ok. Como todo fator de empacotamento é um valor abaixo de 1. O fator de empacotamento para uma célula de um metal CFC. Se o metal é CFC, nós vamos lembrar aí mais uma vez, a aresta vai ser igual a 2R raiz de 2. E nós vamos ter 4 átomos. 4 átomos. Né? Relembrando, nós vamos ter, como na célula cúbica simples, um oitavo em cada vértice. Um oitavo em cada vértice. E um no centro de cada face. Assim, nós temos meio em cada face, né? Que vamos multiplicar por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6. E vão dar 3 átomos. E um oitavo em cada vértice. Multiplicado por 8, que vai dar mais um átomo. Assim, nós vamos ter 4 átomos na CFC. Calculando o volume de átomos, vai ficar 4 átomos vezes 4πr ao cubo sobre 3, que vai resultar em 16πr ao cubo sobre 3. Beleza. Agora, nós vamos calcular
O volume da célula. O volume da célula vai ser a aresta ao cubo. Então, a aresta é 2R raiz de 2 elevado ao cubo. Nós vamos obter 8R ao cubo, 2 raiz de 2. Então, o volume da célula vai ser igual a 16 R ao cubo raiz de 2. Colocando tudo agora na fórmula de fator de empacotamento, o fator de empacotamento atômico vai ser igual ao volume de átomos, 16πr ao cubo sobre 3, dividido por 16R ao cubo raiz de 2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. 16R ao cubo raiz de 2. Nós vamos ter aqui uma simplificação. 16 por 16, raio ao cubo por raio ao cubo. E o valor restante que ficou aqui, π 3 raiz de 2. Então, fator de empacotamento atômico vai ser igual π dividido por 3 raiz de 2. O valor da célula unitária CFC, fator de empacotamento, é 0,74. Então, qualquer célula unitária que você tiver a estrutura CFC, nós vamos ter o mesmo fator de empacotamento. Vamos lá, que é uma questão muito bonitinha. Ela fala que o fator de empacotamento do magnésio, como de todos os demais metais da estrutura HC, é igual a 0,74. Qual o volume da sua célula unitária? Bom, ele está afirmando que o fator de empacotamento atômico da HC é 0,74. E ele quer o volume da célula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a fórmula do FEA. A fórmula do FEA é o volume de átomo sobre o volume da célula. Ele quer o volume da célula, então vamos colocar a equação em função do VC que nós queremos obter. Então, VC vai ser igual ao volume de átomos sobre o FEA. Nós temos o FEA, só precisamos calcular o volume de átomos. O volume de átomos para HC, nós temos que é um átomo em cada um dos vértices do hexágono, um no centro da face. Tudo se repete aqui em cima. E mais 3 átomos aqui no meio, em suspenso. Aqui nós temos um sexto. Um sexto vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vezes 12, nós vamos ter 2 átomos. Metade aqui no meio da face, vezes 2. Vezes 2 vai dar mais um átomo. Mais 3 no centro, 3 átomos no centro. Nós vamos ter 2 e 1, 3, mais 3, 6 átomos.
na hexagonal compacta. Dito isso, dá pra gente fazer o cálculo tranquilo, porque vai ficar o volume de átomos vai ser igual a 6 átomos vezes o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3, que vai dar 24πr ao cubo sobre 3. Simplificando, 8πr ao cubo. Colocando isso ali naquela fórmula, nós vamos ter que vai ser igual ao volume de átomos, 8πr ao cubo sobre 0,74. Então, 8 vezes π dividido por 0,74 dá 33,96 R ao cubo. Substituindo o raio do magnésio, que é 0,16 nanômetros, nós vamos ver que o VC vai ser igual a 33,96 vezes 0,16 nanômetros elevado ao cubo. Isso aqui vai dar o valor de 8 vezes π dividido por 0,74 vezes 0,16 ao cubo. Vai dar 0,139 nanômetros cúbicos. Se quiser converter esse valor em outra unidade, é só fazer a conversão, lembrando que nós estamos falando de volume. Que ficou faltando, nós fizemos o cálculo, que é a cúbica de corpo centrado. A cúbica de corpo centrado. Na cúbica de corpo centrado, nós temos um átomo em cada vértice. E um no centro, por aqui em rosa. O número de átomos dentro vai ser 1/8 vezes 8, que vai dar 1 átomo, mais um inteiro no centro. Um inteiro no centro. Nós vamos somar aqui 2 átomos. Assim, para calcular o volume de átomos, nós temos 2 átomos vezes o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Vai dar 8πr ao cubo sobre 3. Oito πr ao cubo sobre 3. O volume da célula unitária vai ser aresta ao cubo, substituindo a aresta, 4R dividido por raiz de 3. Nós vamos ter 64 R ao cubo, 3 raiz de 3. Jogando tudo na fórmula, vai ficar
fator de empacotamento atômico igual a volume de átomos, 8πr ao cubo sobre 3, dividido por 64r ao cubo, 3 raiz de 3. Repete a primeira, 8πr ao cubo, vezes o inverso da segunda, 3 raiz de 3, 64 r ao cubo. Simplificando, 3 com 3, 8 com 64, vai ficar 8, R com R. Nós vamos ter aqui como valor, depois da simplificação, π raiz de 3 no numerador e no denominador 8. E vai dar aqui na calculadora π vezes raiz de 3 dividido por 8, que dá 0,68. Claro que todos esses valores de fator de empacotamento podem ser expressos em porcentagem. Então, você pode pegar o fator de empacotamento atômico em percentual, vai ser igual a 0,68 vezes 100, 68%.